Na verdade, o mundo inteiro, porque mesmo o primeiro mundo sofre disso. Porque lá no primeiro mundo, muito embora o sofrimento seja menor, a grande massa está sofrendo também. O desemprego e outras questões. Mas acredito que respondi ao senhor. Doutor Enéas. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, senhores telespectadores. Nos estertores do século XX, o Brasil vive um dos momentos mais graves da sua história, talvez o pior de todos, se a análise for feita em termos do bem-estar social. Na verdade, as questões que se abatem sobre a nossa pátria não são próprias, específicas dela. Talvez o sejam naquilo que a pátria tem de bom e não naquilo que ela tem de ruim. Sim, porque as questões terríveis sobre as quais nós iremos discutir nesses 90 minutos que vão se seguir, elas hoje se assestam sobre toda a população do planeta, inclusive sobre os cidadãos daqueles países que, se diz, pertencem ao primeiro mundo. Qual é, então, a questão fundamental? A questão fundamental é que existem crises nos albores do terceiro milênio, que já se apropinqua, que já se avizinha. Existem crises colossais para as quais, curiosamente, o Brasil tem solução plena. Essas crises são fundamentalmente a crise de energia. Como será discutido dentro em pouco aqui, nada se move, nada se movimenta, nada se transforma no mundo sem a participação dessa mola fundamental que é a energia. Pois bem, o Brasil detém no seu território condições, através da utilização da energia solar em todo o seu grande recurso vegetal, em todos os recursos vegetais que dispõe. O Brasil tem condições de produzir energia para movimentar o planeta inteiro. A segunda grande espada de Damocles sobre a população do planeta é a questão da água potável. Pois bem, o Brasil detém a maior reserva de água potável do planeta, ou cerca de um quinto, um pouco mais de um quinto, 21% de todas as reservas hídricas de água doce. 15% estão concentrados na Amazônia. O curioso é que, provavelmente, isso já se discute em meios bem informados, no próximo século haverá guerras por causa da falta de água potável. Basta lembrar do que já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que em algumas regiões já existem usinas de dessalinização para que se possa obter água potável para os cidadãos. Pois bem, a crise de água, a crise de energia, a crise de alimentos, a crise de matérias-primas, nenhuma delas é uma crise para o Brasil. Uma vez que em nossa terra tão pródiga que Deus nos deu, como uma bênção, nós temos riquezas minerais que nos fazem ter o subsolo mais rico do planeta. Riquezas que vêm sendo transmigradas para o primeiro mundo, para os países ditos ricos, e que, de fato, não são ricos. São sim, estão sim, numa condição terrível, numa perspectiva de necessidade de sobrevivência a todo custo. O que faz com que nossa terra, em particular, e muitas outras do chamado terceiro mundo, estejam sendo exploradas para que nada nessas terras sobre, a não ser um conjunto de buracos vazios. É sobre todas essas questões que será feita uma discussão ampla neste programa. Eu quero agradecer a gentileza do presidente do PRONA, o Dr. Enéas Carneiro, que aceitou o convite da Rede Vida de televisão e veio conversar com os amigos de todo o Brasil. Ele está à disposição para responder as perguntas encaminhadas através do telefone 017-224-5556. O programa é ao vivo para todo o país. Tire suas dúvidas encaminhando a sua pergunta. Pergunta agora, a primeira pergunta, abrindo o programa, será encaminhada pelo professor Dr. Vidal. Doutor Enéas, o senhor falou dessa imensa potencialidade
em questões absolutamente estratégicas de sobrevivência das nações hegemônicas do chamado Primeiro Mundo. Entretanto, há uma questão aí que inviabiliza toda essa potencialidade, que é o chamado sistema financeiro, que é um sistema montado em uma moeda falsa, em que existe o poder monopólico de emissão e que submete todas as nações do mundo a uma ditadura de uma violência inusitada, em que, como a moeda supostamente é símbolo de todas essas riquezas, ela elimina a potencialidade dessas riquezas poder desempenhar esse papel. A rigor, o nosso país, quem mais moeda tem, quer dizer, essa questão do real é uma farsa. A rigor, nós estamos usando moeda de relação internacional, que é o dólar. Nessas condições, nós estamos numa armadilha que caminhamos inexoravelmente para a ruína. Como é que o senhor pode equacionar este problema para permitir que todo esse potencial se torne uma coisa real? Quer dizer, no sentido de ser útil para o Brasil, para o resto do mundo, em vez dessa falcatrua e esta moeda financeira falsa desse papel pintado. Professor Bautista Vidal e os senhores telespectadores que estão assistindo ao programa, o senhor tocou num ponto nevrálgico. E é interessante que os senhores telespectadores saibam que não é só o professor Bautista Vidal, que não somos só nós que estamos falando disso. Por coincidência, esta revista é o Executive Intelligence Review. Esta revista é editada nos Estados Unidos e este número é de dezembro de 96. Não vou ler porque tempo não, mas há um trecho aqui muito interessante, cujo título é O Fim da Realidade Virtual. O problema, professor Bautista Vidal, e o senhor já o abordou muito bem, é que circulam hoje no planeta de modo fictício, de modo absolutamente falso, circulam por dia 3 trilhões de dólares. 3 trilhões. Isso é cerca da metade, como alguns telespectadores sabem, do Produto Nacional Bruto americano, dos Estados Unidos da América do Norte. Ora, a questão, de novo, é realidade virtual. Por que realidade virtual? Porque não existe riqueza em correspondência com isso. Não há uma riqueza real. Não há patrimônios que correspondam a isso. Então, quando o senhor me pergunta, primeiro, como eu vejo isso tudo como uma bolha especulativa gigantesca que vai explodir cedo ou tarde. Dessa bolha, nós fazemos parte, nós, o Brasil, porque isso nos foi imposto de fora. E Sua Excelência, o Presidente da República, com o poder que tem, monolítico, fez com que toda a população aceitasse isso. E os meios de comunicação silenciam sobre a realidade que está por trás. Quando o senhor pergunta qual é a postura política nossa, é que nós não vemos saída. Não vemos saída nem para o Brasil, para o México, para a Argentina, para nenhum país hoje, a não ser a ruptura com esse modelo. E não somos só nós que propomos isso. No decorrer do programa, quero crer, outras perguntas virão, e a questão será ainda mais examinada em mais profundidade. Não há saída se não houver ruptura com o sistema financeiro internacional. Isso está levando não só o Brasil, como N outros países, na verdade o mundo inteiro, porque mesmo o primeiro mundo sofre disso. Porque lá no primeiro mundo, muito embora o sofrimento seja menor, a grande massa está sofrendo também, o desemprego e outras questões. Mas acredito que respondi ao senhor. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O presidente do PRONA, o doutor Enéas Carneiro, está participando da Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Os amigos podem questionar, tirar as suas dúvidas, sabatinar o nosso querido doutor Enéas através do telefone 017-224-5556. Pergunta agora será encaminhada pelo professor Marcos Coimbra. Doutor Enéas, o atual presidente da República foi eleito com base numa campanha em que estendia os 5 dedos da mão e prometiu progresso em todas estas 5 importantes áreas. Infelizmente, 2 anos para cá, todos os indicadores destas 5 áreas pioraram. Em especial, prometeu trabalho e os índices de desemprego aumentam e o subemprego cresce. Quais são suas considerações a respeito deste assunto? Os senhores telespectadores ouviram bem a pergunta do professor Marcos Coimbra e eu respondo para o senhor. E o nível de desemprego hoje é alarmante. Não há como escondê-lo, mesmo com a metodologia que é usada. Admitamos um número superior a 10 milhões de desempregados, que é algo razoável dentro daquilo que se calcula na metodologia. 10 milhões de pessoas. Esse desemprego tende a aumentar.
Por que ele tende a aumentar? Porque toda atividade industrial está diminuindo. Na medida em que se valorizam cada vez mais os fluxos financeiros em detrimento da atividade produtiva, na medida em que se valoriza o capital puro em detrimento do trabalho, o desemprego só tende a aumentar. É falso, é mentiroso dizer que vai haver emprego. É mentira, não há como. E o curioso é que, à medida que o desemprego aumenta, o indivíduo, para sobreviver, ele tem dois caminhos só: o subemprego, a economia informal, ou a criminalidade. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais também a criminalidade está aumentando. Né? Então, quando o senhor pergunta qual é a nossa posição, primeiro, o que está sendo feito é criminoso. É um crime contra a nação, contra a população. Né? Essa promessa para sempre e para frente de que nós vamos entrar pelo mundo, não se sabe quando, isso é uma conversa fiada, não deu certo no mundo. Agora, qual o nosso caminho, como o senhor pergunta, é pleno emprego. Pleno emprego, estímulo à atividade produtiva. Atividade especulativa reduzida ao mínimo, taxas de juros no valor internacional, nada mais.